Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nesta tarde, queremos falar sobre o tema luta contra os inimigos espirituais. Começando falando sobre luta contra a concupiscência. Haverão outras formações que nós falaremos sobre os outros dois inimigos, que são o mundo e o demônio. Hoje nós falaremos apenas sobre a luta contra a tríplice concupiscência, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, conforme está na carta de São João, no capítulo 2, no versículo 16. Iniciando sobre a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o amor desordenado dos prazeres dos sentidos. O ser humano, da forma que ele foi criado por Deus, existia o desejo do prazer. Mas esse desejo do prazer, ele estava bem ordenado. Não existia as paixões desordenadas, e a concupiscência, ela estava submetida à razão, à inteligência. Então, se viesse algum desejo por algo, esse desejo imediatamente era submetido à razão e não causaria dano à alma. Mas Deus, ele, ao criar os anjos, submeteu-os a uma prova. Alguns anjos passaram nesta prova, outros não. Os anjos que passaram nesta prova foram admitidos à presença de Deus. Continuaram anjos. Aqueles anjos que foram submetidos à prova e não passaram, não aceitaram, eles... Vamos parar aqui. Pessoal, vamos desligar os áudios, por favor, para não atrapalhar. Tá? Deixa, por favor, todos os áudios desligados. Deixa eu conferir aqui se tem algum áudio ligado aqui ainda. Mas eu continuo para não ficar parando depois, se tem um trabalho danado para poder arrumar isso aqui. Então, vamos lá. Retornando. Aqueles anjos que não passaram na prova, eles foram se corrompendo e se tornaram demônios. Da mesma forma, Adão e Eva, nossos primeiros pais, foram submetidos a uma prova. Eles tinham vários dons, os dons preternaturais, o dom da integridade, da impassibilidade, que é a ausência de sofrimento, a ausência de morte dolorosa, ciência moral infusa, uma capacidade de compreender as coisas com uma profundidade muito maior, muito semelhante à dos anjos, e controle das paixões, que elas estavam ordenadas. E a inteligência, ela era muito mais pura do que é hoje. Como eles não obedeceram, eles sucumbiram à prova, eles perderam esses dons. E o que significa a perda desses dons preternaturais? Os dons preternaturais mais a graça santificante é aquilo que se denomina de justiça original. Eles viviam em um estado de justiça original, que era os dons preternaturais mais a graça santificante. Como eles perderam esses dons preternaturais, eles transmitiram eles não transmitiram esses dons, eles transmitiram a falta destes dons. E eram estes dons que garantiam que a concupiscência ela fosse ordenada, ela existisse, mas ela não fosse forte para fazê-los pecar. Para fazê-los pecar com tanta frequência. Hoje, como nós vivemos
em uma condição que a teologia chama de condição pós-La Salle, pós-queda do pecado original. Então, nós recebemos, nós herdamos uma vida privada da graça santificante, privada dos dons preternaturais. Jesus, ao morrer na cruz, ele nos salvou. Nos salvou e nos confere a graça e dons. A graça que ele nos confere, a graça santificante, nós nos apropriamos dela através do nosso batismo, aonde a culpa original é apagada. Só que para recuperar o estado semelhante ao que existia antes, é necessário um progresso espiritual. Com o progresso espiritual, você pode chegar a um estado semelhante àquele do original de Adão e Eva, ou pode até ultrapassar, por causa da abundância dos méritos de Cristo. Uma introdução geral para a gente ir entendendo. E essa concupiscência da carne é o quê? O amor desordenado dos prazeres dos sentidos. Nós somos um composto, né, de corpo e alma. O nosso corpo, ele busca o prazer. E é normal, e é bom, é saudável a busca do prazer. Porque certas coisas, se não houvesse prazer, talvez nós não faríamos. Por exemplo, comer. Deus dotou o alimento com um certo prazer. Para quê? Para que nós pudéssemos nos alimentar. Deus dotou a atividade sexual exercida no matrimônio, né, de prazer. Senão, um não se submeteria ao outro, não se constituiria família, não geraria filhos. Agora, aonde que mora o problema? Não está no prazer. O problema está no prazer desordenado. Gozar o prazer com moderação, referindo-se ao seu fim, que é o bem moral e sobrenatural, não é o mal. Você se alimentar, obter prazer na sua alimentação não é um mal. Você que é casado, que tem sexo com a sua esposa, dentro daquilo que a doutrina da igreja diz, de preferência aberto à vida, não é um mal, é um bem. Agora, querer o prazer, independentemente desse fim que o legitima, querê-lo, por conseguinte, como um fim no qual se para, é desordem. Você querer buscar o prazer pelo prazer é uma desordem. Desordem é o pecado. Há uma gradação aí na desordem, mas é o pecado, é fora da ordem, né? Quem opera pelo prazer fica exposto a amá-lo com excesso, porque já não se guia pelo fim que impõe limites à sede imoderada do prazer que existe em cada um de nós. Então, por causa dessa concupiscência, essa busca pelo prazer de maneira desordenada, a pessoa pratica um ato que, em si mesmo, se houvesse uma causa sobrenatural, seria lícito, ele se torna ilícito porque a pessoa busca o prazer apenas pelo prazer, como se ele fosse um fim em si mesmo. O prazer não é um fim em si mesmo. Um certo prazer, por exemplo, é questão do alimento, né? O prazer do alimento, ele é saudável. Agora, se você se você se alimenta apenas por causa do prazer, ou existem umas modalidades de pecado da gula, aqui está falando basicamente, em um primeiro momento, do pecado da gula. A concupiscência da carne, ela se resume basicamente em dois tipos de pecados capitais: o pecado da gula e o pecado da luxúria.
falando primeiro do pecado da gula, que é a busca do prazer no alimento, pelo prazer no alimento. É perigoso. Por exemplo, se você, quando vai se alimentar, seus lábios, sua boca começa a salivar, sua língua começa a salivar, significa que, de certo modo, você está buscando o prazer naquele alimento. Então, é necessário fazer o quê? Mortificar. Nós fizemos uma formação há um tempo atrás sobre a mortificação dos sentidos externos. Eu não vou repetir o que foi falado na outra formação. Se você quiser aprofundar, você pode procurar lá, que vai falar da mortificação do paladar. É necessário mortificar. Por exemplo, os grandes padres da igreja que falam sobre esse assunto, eles dizem que sem o comer e o beber, a volúpia esfria. Eles usam uma comparação do grego, da Grécia Antiga, que seria o seguinte: sem o baco e o vinho, sem o pão e o vinho, sem o comer e o beber, Vênus, que é o prazer erótico, esfria. Ou seja, se você mortifica o paladar, você mortifica a paladar, aquilo que você come com moderação, e você não busca o prazer no alimento pelo prazer no alimento, se você faz isso de maneira moderada, o seu apetite sexual ele fica moderado. Você consegue ter um controle maior. Agora, se você não nega o prazer ao seu paladar, se tudo que você quer você come. Se você vive uma vida de busca de prazer no paladar, no alimento, você vai ter uma enorme dificuldade de controlar o corpo, de controlar a volúpia, o prazer sensual. Esse prazer sensual, ele é um pecado mais grave. Pecado mais grave. Se você for olhar, né, a gula é um pecado, mas não é tão grave. A volúpia, o pecado sexual, a luxúria, é um pecado muito mais grave. E no caso dessa parte da concupiscência da carne, seria o quê? Seria o olfato, que você teria que mortificar, por quê? Muitas vezes você procura um alimento por causa do cheiro agradável que ele emite. Às vezes você não está nem com fome, mas tem aquele cheiro agradável que invade o seu nariz vai entrando, você fica com fome. Às vezes você está cheio, a barriga está cheia. Mas como o cheiro daquele alimento começa a chegar, você começa a dar vazão para ele e você vai querer comer, e às vezes até come mais do que devia. Então aqui o quê? É o olfato e o paladar, esses dois sentidos que precisam mortificar. E em alguns casos também a visão, porque algumas pessoas têm um tipo de gula, que é aquela gula por pratos muito bem vistosos, muito bonitos, muito bem colocados, bem dispostos na mesa e tal. Mas os principais são paladar e olfato, para mortificar a concupiscência da carne. A concupiscência da carne levado ao pecado da gula, né? Agora, o pecado da luxúria, aí seria um outro sentido, que é os ouvidos, mais para das mulheres, embora os homens são menos, e para os homens a visão, porque o homem ele é um ser para fora, ele é atraído pela visão. Então, o homem precisa mortificar a visão para poder ele conseguir progredir e não se contaminar com o pecado da luxúria. Esses pecados da luxúria, eles começam com a visão, é um olhar, principalmente para o homem, e a mulher mais para o ouvido, né? Pelo menos esse é o padrão. E eles podem progredir para pecados mais graves. Só que o que acontece? Não existe paridade de matéria que fala, né? Não existe. Se a pessoa olha para o sexo oposto e
consente no desejo, no coração, já comete adultério, como disse Jesus. Mas o que é necessário? É necessário você mortificar o olhar. Para o homem e para a mulher mortificar o ouvido, embora o olhar também para a mulher, mas principalmente para a mulher, no caso da mulher, o ouvido. A mortificação do prazer sensual. São Paulo diz o quê? Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os seus vícios e concupiscências. Sufocaram interiormente todos os desejos impuros e desregrados. Mortificaram os sentidos exteriores, aquilo que eu falava. Nós temos a formação que fala sobre isso, a mortificação dos 5 sentidos, sentidos externos. Cada um desses sentidos é uma abertura para essas concupiscências da carne e concupiscência dos olhos. Pelo batismo, e por que nós precisamos fazer isso? Por causa das promessas que nós fizemos do batismo. Lembra, nós recuperamos a graça santificante pelo batismo. Recuperamos a graça santificante e Deus enxertou em nós um organismo sobrenatural. E nós precisamos fazer com que esse organismo possa crescer. Pelo batismo que nos faz morrer ao pecado, nos incorpora em Cristo, somos obrigados a praticar esta mortificação do prazer sensual. Aí nós temos aquela frase que a Renovação adotou há pouco tempo como tema, que é: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. E andar de acordo com o Espírito é crucificar a carne. É necessário crucificar a carne. E pelo batismo nós morremos com Cristo e nós crucificamos o quê? Os nossos apetites desordenados. Aí, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos para uma vida nova. O batismo obriga-nos, pois, a mortificar a concupiscência que fica em nós e a imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Crucificando a sua carne, nos mereceu a graça de crucificar a nossa. Os cravos com que a crucificamos são precisamente os diferentes atos de mortificação que praticamos. Então, se você quer progredir espiritualmente, se você quer recuperar o estado de santidade, se você quer progredir na santidade, o começo é a mortificação. Por quê? Sem a mortificação você não reza. Então, por que é que muitas pessoas começam na vida de oração e param? Não conseguem perseverar? Porque não mortificam. Se você não mortifica, você não vai conseguir dominar os apetites ordenados, a busca desordenada do prazer. Por exemplo, você rezar todos os dias, um certo tempo, razoável. Eu costumo dizer que a oração, para ela produzir efeito mesmo e você mudar de vida de verdade, ela precisa ser 1 hora. Uma oração menos de 1 hora, você está apenas pagando uma parte da dívida. Imagina que você tem uma dívida com alguém, um grande valor. E você começa a pagar, às vezes, só o juro, uma parte do juro que você deve para a pessoa. Isso é uma oração menos de 1 hora. Agora, se você reza de 1 hora para frente, aí você está pagando não só o juro, mas você está pagando também o capital. Então, você 1 hora vai conseguir resolver essa situação. Agora, se você reza pouco, e se você não mortifica, então, a maioria das pessoas que não mortificam não rezam, elas não perseveram na oração. Não adianta. Não basta renunciar aos prazeres maus. Aqui tem dois pontos, né, que você na outra formação ela foi falar. Não basta renunciar aos prazeres maus. É necessário sacrificar os perigosos. Então, existe uma gradação. Os prazeres maus, aqueles que te levam ao pecado mortal. Os perigosos, aqueles que te levam ao pecado venial ou a uma imperfeição, os perigosos. E existe os prazeres lícitos, que é aquele que não leva pecado algum, mas você precisa mortificar para que você possa se robustecer, você possa se fortalecer. E sem essa mortificação, tanto
dos maus, quanto dos perigosos e, por fim, dos lícitos, essa gradação é necessária para que você possa progredir o suficiente para realmente trabalhar na sua santificação. E tem uma outra coisa importante também, é o seguinte, que a concupiscência da carne, ela está muito voltada aos pecados da carne, que são a gula e a luxúria, né? E elas, a pessoa que não mortifica isso, que não trabalha de maneira séria isso, ela está muito impura. E Deus não se dá a alma que está impura. Deus não se dá a uma alma que está impura. Então, é uma necessidade urgente trabalhar de maneira firme, forte, contra essa concupiscência da carne. Porque ela impede você de rezar, por exemplo. Você só quer, se você acostuma a prazer no alimento, por exemplo, e ao outro prazer, né, da luxúria, quando alguma coisa for difícil, você não vai rezar. Quando ser alguma coisa difícil, você não vai rezar. Quando você está rezando, de repente, Deus não está derramando graça sobre você, sobre consolações sobre você, você vai parar de rezar. Porque a oração não é sempre que Deus está derramando graça. Muitas vezes, Deus permite que a gente fique numa aridez. Porque ele é mau? Não, porque é assim que nós adquirimos virtudes. Né? Como é que nós conseguimos progredir aqui nessa situação? É necessário uma vida de virtudes. Por exemplo, contra a gula é necessário a abstinência, o jejum, contra a luxúria, contra os pecados da carne, é necessário a castidade, a pureza. Né? Então, essas virtudes são as virtudes que vão nos fortalecer contra a concupiscência. Porque a concupiscência ela não vai desaparecer de nós. Não vai desaparecer. Só que conforme nós vamos adquirindo virtudes, essas concupiscências terão cada vez menos força na nossa vida. A segunda concupiscência dos olhos. Curiosidade e avareza. Aqui são basicamente duas situações, né? Que é a curiosidade doentia. Essa é a primeira parte da concupiscência dos olhos. Há pessoas que têm essa deficiência, uma dificuldade, e ela precisa saber informações inúteis, frivolidades, porque ela julga que é importante. E esse defeito da concupiscência dos olhos é um defeito da inteligência. Uma das coisas que precisa purificar a inteligência é essa curiosidade. A informação pela informação. Às vezes as pessoas querem saber da vida dos outros, a curiosidade, sobre algum assunto, às vezes até um assunto virtuoso, mas esse assunto que ela quer conhecer não está ordenado a um fim adequado. Conhecimento da história pelo conhecimento também, a imitação de Cristo fala bastante sobre isso. Faz parte da concupiscência dos olhos, toda a curiosidade. E a curiosidade, ela é um vício da inteligência, né? Que pode levar à ignorância. Se na concupiscência da carne, Deus é preciso mortificar, porque Deus não se dá àquele que é impuro, né? A concupiscência dos olhos ela é muito importante porque ela é um vício da inteligência. E a fé é um ato da inteligência, que convida a vontade a crer. Então, na verdade, a pessoa que não mortifica essa concupiscência dos olhos, ela vai ter uma fé muito imperfeita. Curiosidade doentia e o amor desordenado dos bens da terra. A segunda parte aqui, que é o amor desordenado dos bens da terra. O que é necessário aqui? É trabalhar a pobreza. O dinheiro, apego ao dinheiro, apego à segurança, certa segurança, o pecado da avareza.
Se aqui na concupiscência da carne se tratava do pecado da gula e da luxúria, aqui, né, concupiscência dos olhos, se trata basicamente do pecado da avareza e do vício da inteligência chamado curiosidade. É um vício da inteligência que entorpece a inteligência e impede de você ter do seu espírito conseguir ver Deus. Qual que é o remédio? Como se combate aqui a vã curiosidade? Primeira coisa, recordar o que é eterno. Recordar que o que não é eterno não é digno de fixar a sua atenção naquilo. Então, é uma questão de sentido. Você buscar o sentido naquilo que é eterno, naquilo que realmente vale a pena. A figura deste mundo passa, né? Já diz lá, bem como a concupiscência. O que permanece? Deus é que permanece. Recordar que as riquezas não são um fim, senão um meio. Esse desapego, né? Santa Teresa fala muito sobre ele. Apego aos bens da terra. É algo que Santa Teresa fala muito. O pecado de tu ter, de possuir bens. E o remédio é a santa pobreza, que São Francisco falava bastante também sobre ela. Nós não somos mais que administradores. E nós vamos ter que dar conta do uso desses bens. E nós precisamos confiar na providência de Deus, que Deus vem em socorro das nossas necessidades. Tudo que é supérfluo é preciso deixar, é preciso desapegar do que é supérfluo. Esmolas e boas obras. Aqui são aquelas obras, né, de quaresmais, né? A esmola para a questão dos bens da terra. Mas também tem a curiosidade, que aqui tem o quê? É o pecado, no caso da visão, né? E tanto a questão de se fixar nos bens da terra, quanto da curiosidade. Então, se na concupiscência da carne nós tivemos que mortificar o olfato e o paladar por causa do alimento, precisamos mortificar o ouvido e a visão por causa da luxúria. Aqui nós temos que mortificar a visão por causa da curiosidade e por causa dos bens, as duas coisas. E por fim, para não alongar muito, diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Jesus falando lá no final, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, no versículo 33. Aqui nós precisamos ver o quê? O conselho evangélico da pobreza. Nós somos leigos, nós somos religiosos, nós não vivemos os conselhos evangélicos, mas somos convidados a viver o espírito dos conselhos evangélicos. Né? Aqui no primeiro, concupiscência da carne, somos convidados a viver o espírito dos conselhos através da castidade. Agora, concupiscência dos olhos, somos convidados a viver o espírito dos conselhos evangélicos através da pobreza. O coração deve estar despreendido das riquezas a fim de voar para Deus. Uma pessoa que está presa aos bens dessa terra, ela vai dirigir os seus esforços para aqui nessa terra. A religião, o espírito de religião, a palavra religião vem de religare, que é religar o quê? Religar o céu e a terra, o homem a Deus. E os bens, quando nós empregamos um esforço nos bens, em buscar bens, em proteger bens, nos ligamos muito a eles são um obstáculo para a nossa união com Deus. O destino final da nossa vida é a nossa união com Deus.
Nós somos criados para conhecer, amar e servir a Deus. E se nós nos prendemos a essa curiosidade mórbida, essa curiosidade que... olha como a coisa é interessante, é importante a gente olhar. Uma vida espiritual que progride, é necessário que a inteligência ocupe o centro, o lugar mais importante. Porque a inteligência ela é o mais elevado, né? É aquela que busca Deus, busca a verdade, que é o próprio Deus. E depois que ela busca, a vontade vai amar esse bem. Agora, a curiosidade, como ela é um defeito na inteligência, a inteligência vai ficar meio perdida, ela não vai se dirigir aos verdadeiros bens, ela vai se dirigir a bens menores, a bens que não são os bens mais importantes, os bens eternos, os bens supremos. Ela vai se deter em bens secundários. Se a inteligência se detém em bens secundários, a vontade vai amar bens secundários. É por isso que a curiosidade é tão importante para lutar e vencer contra a concupiscência dos olhos. E outra coisa importante também, a concupiscência da carne atrapalha a nossa união com Deus, porque Deus não se dá ao impuro, a pessoa precisa se purificar. E é o básico, se você for olhar assim, primeira e segunda morada, tem que trabalhar isso muito bem, tem que trabalhar mesmo. E a concupiscência dos olhos, ela é importantíssima na passagem para a terceira morada, aonde a pessoa precisa lutar contra esse apego aos bens, às riquezas e às honras para ir para frente. É necessário. Sem essa luta forte, firme, serena, a pessoa não progride, a pessoa fica patinando, sofre. É como uma pessoa que está em um atoleiro com um carro e é uma pessoa que não sabe dirigir bem. Imagina que é uma pessoa que tem um carro que poderia sair daquele atoleiro, talvez com algum tipo de trabalho, mas sairia tranquilamente. E aí, se a pessoa não tem a habilidade para manusear aquele veículo, ela fica ali e não sai. E uma outra pessoa que tem a habilidade pega o carro e sai. Se nós compreendermos o que significa isso, como esta curiosidade nos impede, e como esse apego aos bens nos impede de progredir, nós vamos levar a sério, vamos procurar compreender e vamos ir para frente. Porque Deus não nos criou para termos uma vida medíocre espiritual. Deus nos criou para as alturas, para coisas grandes que nós nem compreendemos ainda. Mas sem esse desejo de perfeição, sem esse desejo de buscar Deus por Ele mesmo, nós não vamos continuar, não vamos progredir. E por fim, agora falar sobre o mais grave de todos. Você pode perceber que há uma gradação desses, né, a tríplice concupiscência. Um é mais carnal, os pecados da carne propriamente ditos. O concupiscência dos olhos, ele está no meio termo entre o que é carnal e o que é mais espiritual. Está meio no meio, né? E agora a concupiscência que é a pior de todas, que ela é puramente espiritual. E é aquilo que vai nos dar mais trabalho. Para vencer o mal, o orgulho, é uma depravação mais profunda. Por ele, o homem entregue a si mesmo considera-se como seu próprio Deus, pelo excesso do seu amor próprio, esquecendo que Deus é o seu primeiro princípio e último fim. Aqui, a pessoa coloca-se no lugar de Deus. Concupiscência da carne. O prazer desordenado é o fim. Concupiscência dos olhos. Curiosidade e os bens ela coloca acima. E aqui, orgulho
ela se coloca no lugar de Deus. É o mais grave de todos. É propriamente o pecado dos anjos. Independência, ela coloca-se como uma independência ou de autonomia que o leva a subtrair-se à autoridade de Deus. E esse egoísmo que o inclina a operar para si mesmo como se for o seu próprio fim. Ela se deleita na própria excelência e tem uma vã complacência. Esse pecado do orgulho é um pecado que nós precisamos aprender a identificar em nós e precisamos confessar ele todas as vezes que formos confessar. Muito provavelmente, o ideal é que todas as vezes que formos confessar, nós o confessemos e confessemos em primeiro lugar. Pode se perguntar, Senhor, onde eu fui orgulhoso no último tempo, desde minha última confissão? É preciso encarar de frente, porque o pecado do orgulho é o pior de todos. Tem uma tendência de exagerar as próprias qualidades, atribuir-se outras que não possui. Então, tem duas formas, né? Exagerar as qualidades que possui ou atribuir a si qualidades que não possui. Duas formas de orgulho. Creio que nós faremos mais para frente uma formação somente sobre orgulho, de tão importante que ele é. E o orgulho, ele tem uma ninhada de filhos. Um deles é a vaidade. A vaidade é a busca exagerada da aprovação dos outros, né? E o louvor dos outros. Busca de elogios. A pessoa quer ser elogiada, quer ser aprovada, quer ser estimada pelos outros. E é tão difícil vencer este vício que São Francisco de Sales chega a dizer que após a nossa morte, o orgulho demora 30 minutos para ser eliminado. O bicho é feio. Mas nem por isso a gente pode deixar de lutar. Estes são falsos ou injustos louvores, né? Que enorme é o meu erro neles, tanto me comprazer. Aqui, se o erro é verdadeiro, sim, se o louvor é verdadeiro, há pecado. Se o louvor também é falso, também é pecado. Não se deve comprazer nesses louvores. E a vaidade, ela tem alguns filhos. Então, o orgulho gera a vaidade, que gera outros filhos. Por exemplo, a jactância. Nos inclina a falar de nós mesmos e dos nossos triunfos. Se você fica falando dos seus triunfos, das suas vitórias, é o pecado da jactância, que é um dos filhos da vaidade. Se tem um outro que é a ostentação, procura atrair a atenção pública pelo luxo e o fausto. Pelo luxo, né? E a hipocrisia é um outro que se mascara dos exteriores da virtude, sem se importar de adquirir. Então, a hipocrisia, a pessoa coloca uma máscara de virtude que não é virtude. Os efeitos do orgulho são deploráveis. E é o maior inimigo da perfeição, porque rouba a Deus a sua glória e nos priva de muitas graças e merecimentos, pois Deus resiste aos soberbos, Tiago 4, versículo 6, mas dá a sua graça aos humildes. Aí, com essa citação de Santiago, você vê que uma das formas de vencer é a virtude da humildade. Tem uma outra virtude que vem junto com ela, que é a obediência, que é um do conselho evangélico. E a fonte de numerosos pecados. A presunção. Você acha que é mais do que você é, presunção. A presunção é um defeito da virtude da esperança. Pode cair na presunção ou pode cair no desânimo. O desânimo é a arma mais poderosa de Satanás contra nós. Um dia, talvez, faremos uma formação sobre o desânimo, que é terrível, porque ele rouba todas as virtudes. O desânimo. Quando o orgulhoso vê que caiu tão baixo,
tão baixo, né, no desânimo. E a dissimulação, porque custa confessar as suas desordens, por exemplo, de resistências superiores, de inveja e ciúme. Qual que é o remédio? Referir tudo a Deus, tudo que você tem, todos os bens, tudo de bom tudo que você tem, tudo de bom, foi Deus quem te deu. Então, por que se orgulhar? Se foi Deus que te deu. Não se deve orgulhar, porque não é seu, não foi você que adquiriu isso. Não foi você que conquistou isso, foi Deus que te deu. Que tens tu que não tenhas recebido? Isso recebeste, por que te glorias como se eu não houvesse recebido? Então, aqui, um outro conselho que ele dá. Todas as nossas ações devem entender para a glória de Deus. Uma das formas de se fazer isso, o que é? Quando você vai fazer alguma ação, você reza, em nome do Pai, eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você termina aquilo que você fez, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando você inicia, você entrega ao Pai, a forma de sobrenaturalizar as nossas ações, é uma forma muito meritória de fazer as coisas e adquirir méritos daquilo que nós fazemos. E quando conclui aquilo que você se propunha fazer, você dá glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fazei tudo para a glória de Deus. E para lhes dar mais valor, tenhamos cuidado de as fazer em nome, na virtude de Jesus Cristo. Tudo o que fazeis por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças ao Pai. Imagina o seguinte, que há uma tela muito bonita, que a pessoa chega para poder olhar, ela vê aquela tela, e ela vai dizer, tela, como você é bonita, tela. Ela vai dizer, atribuir que aquela tela que se pintou, ou ela vai dizer, nossa, o artista que pintou essa tela é um artista muito bom. Nós somos a tela, nós não somos o artista é Deus. Eu quero concluir. Tem mais uma outra coisa. O que é que nós somos? Nós somos nada mais pecado. Nada mais pecado. É uma forma de você ver quem você é. Nós vemos quem nós somos. Nós não somos grandes coisas. Tudo que há de bom em nós é de Deus, foi Ele que colocou. Não fomos nós que obtivemos de outra maneira. O padre Ollier diz o seguinte: o que vos posso dizer a esse respeito? É que não há espécie de pecado que se possa conceber, não há imperfeição nem desordem, não há erro nem confusão, de que a carne não esteja repleta. De tal sorte que não há espécie de leviandade, não há espécie de loucura, nem insensatez que a carne não fosse capaz de cometer a toda hora. O que acontece é o seguinte: nós não cometemos certos pecados porque Deus nos preserva desses pecados. Deus nos preserva. O anjo da guarda está ao nosso lado. Sempre tenha um anjo da guarda ao nosso lado. E ele intercede por nós. Ele nos suscita boas ideias, boas coisas. E por isso nós não pecamos. Mas nós somos capazes de cometer todos os tipos de pecado. Todos os tipos de pecado. Às vezes você olha na televisão uma coisa absurda e você se admira. Puxa vida, como essa pessoa foi capaz de fazer isso? Se nós conhecêssemos quem nós somos, a nossa verdadeira natureza, nós perceberíamos que nós seríamos capazes de fazer aquilo que ele fez. Ou talvez até pior. E que nós não fizemos porque Deus tem nos preservado, Deus tem cuidado de nós e tem nos impedido de cairmos tão baixo. Mas que nós, por nós mesmos, seríamos capazes de fazer. Essa é uma conclusão que nós chegamos conforme nós vamos conhecendo a nossa própria natureza e o que nós somos. Somos nada, mais pecado. Mas Deus é bom. Deus nos ama. Ele cuida de nós. Ele nos dá um anjo da guarda, nos dá santos que intercedem por nós, a Virgem Maria. Ele nos dá a graça santificante, que é uma proteção. Ele nos dá várias virtudes. Nós falamos aqui das virtudes da castidade, da pureza, da
sobriedade, da pobreza, a virtude da pobreza, a virtude da obediência, a virtude da humildade, a virtude da temperança para os pecados da carne, a virtude da temperança, que é uma virtude cardial, essencial. Esse cortejo de virtudes são uma proteção para que nós não caiamos. Mas quando nós caímos em pecado, nós perdemos as virtudes infusas e ficamos só com as virtudes adquiridas. É por isso que a pessoa, logo que cai em pecado, ela não debanda para pecados graves, porque ela ainda continua com algumas virtudes adquiridas. Mas se ela não recupera logo do estado de graça, ela tem uma tendência de caindo cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo. Até chegar a um ponto de cometer pecados terríveis. E quanto mais conhecemos quem nós somos, a nossa natureza, mais nós percebemos de que é que nós somos capazes. E a finalidade da nossa vida espiritual, uma das finalidades da nossa vida espiritual é conhecer quem nós somos. Porque quanto mais nós conhecemos a nossa miséria, conhecemos quem nós somos, mais vamos amar a Deus, mais vamos buscar a força dele, a graça dele. Porque nós vamos deixar de confiar em nós mesmos e vamos confiar nele. Porque é ele que nos sustenta, é ele que nos dá graça, é ele que nos ajuda a nos mantermos de pé. Por isso que São Paulo dizia: quem julga estar de pé, ore para que não caia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem fazer perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Vocês perceberam que as formações estão entrelaçadas, né? Falamos sobre a aridez e as distrações na oração, que são importantíssimas. Sem oração, não se progride. Falamos sobre a mortificação, que é essencial para lutar contra a tríplice concupiscência. Vocês viram hoje, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, principalmente. Falamos sobre o desejo de perfeição, que é essa busca de Deus mesmo com força para ir ao encontro dele, que é importantíssimo também. Nisso falamos sobre algumas virtudes que também são necessárias, que as virtudes é através do crescimento das virtudes que nós vamos vencendo as concupiscências e vamos vencendo as paixões, vamos ordenando as paixões. Então, uma coisa está interligada à outra, embora às vezes não pareça. Podem falar. Falar, perguntar. Tudo bem? Não tem pergunta, gente? Vai lá, Neuza. Pergunta aí, Neuza. Então eu vou perguntar. As virtudes a gente só adquire na oração, né? Não tem outra forma de adquirir virtudes. Tem uma forma de adquirir virtude. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Olha só. Eu vou falar sobre as 4 virtudes cardeais. As 4 virtudes cardeais são temperança, justiça, prudência, fortaleza e prudência. Olha só. A justiça, temperança e a fortaleza, essas 3 virtudes,
Como é que você adquire elas? Praticando atos virtuosos. Assim, você vai adquirir essas virtudes de maneira adquirida. E aí, com a oração, Deus vai infundir, como se ele fizesse com que essa virtude ganhasse um novo grau. Essas virtudes adquiridas, a justiça, a fortaleza, a temperança, você não adquire elas só pela oração. Não adquire. É necessário praticar atos virtuosos. Praticando atos virtuosos com a oração, aí você adquire as duas, a adquirida e a infusa. Já a virtude da prudência, que é a mais elevada, é a da inteligência prática, ela você adquire pela oração e pelo estudo. Entendeu? Então, 4 virtudes cardeais. 4 virtudes cardeais. Fortaleza, temperança, justiça. Atos meritórios. Você tem que fazer atos meritórios. Por exemplo, a temperança. Organização. Temporal. Acordar na hora certa. Rezar. Organização. Organizar. A justiça. Praticando, procurando ser justo. A fortaleza. Resistindo ao mal e lutando pelo bem. Fazendo isso e a oração, aí você adquire as duas. A adquirida, porque você pode ter essas virtudes somente praticando atos virtuosos. Você pode ter somente adquirida. Mas nós que somos cristãos, nós podemos fazer as duas coisas. Podemos praticar, adquirir essas virtudes, praticando atos meritórios, virtuosos, atos virtuosos, e através da oração. E adquirimos em 2 níveis de virtude, de virtudes cardeais. A prudência você adquire como? Através do estudo, formação, e a oração. A prudência ela é a mais elevada, e o seguinte, todas as outras virtudes são, de certa maneira, derivadas dela. Ela é como se fosse o técnico das outras virtudes. Ela que vai. Então, uma vida virtuosa precisa fazer tudo isso, vai fazer ao mesmo tempo, né? Estuda, aprende, ora para prudência. Procura ser organizado, fazer as coisas, no caso da temperança, né? Jejum, você, além de você de ser uma forma de mortificação, por exemplo, você está adquirindo a virtude da temperança. E da temperança tem outras virtudes que decorrem dela. Um dia nós talvez faremos sobre isso. Tem tanta coisa para falar, gente. Vamos ver. Certo? Por exemplo, você pode identificar aí o que é que me falta. Você pode ver. Qual área que eu estou mais vulnerável? Lembra, as virtudes são forças que você precisa adquirir. Precisa adquirir essas forças para você poder vencer. Qual área que eu estou mais vulnerável? Por exemplo, eu estou com um problema na comer e beber, por exemplo, né? Precisa da virtude da temperança. Aí tem a temperança corporal, a material, que tem os horários para as coisas, e fazer as coisas certinho, organizar. Com esses atos virtuosos de temperança, você vai adquirindo, é uma espécie de preparar o terreno, sabe? Você prepara o terreno com esses atos virtuosos. Aí, na oração, Deus vem e derrama a virtude e ela eleva aquilo que você já preparou. Mas se você não preparar o terreno, imagina se você pegasse uma semente de feijão, por exemplo, e fosse semear feijão num pasto. Vai produzir feijão? Eu já fui agricultor quando era pequenininho, pouquinho.
Eu acho que não produz nada, não. Jogar feijão no pasto, lá pode até dar um outro pé, se cair no lugar que ele consiga chegar na terra, porque se ele não chegar na terra também não vai produzir nada. Então, esses atos meritórios, os atos virtuosos que a gente faz, o jejum, as abstinências, essas coisas, eles vão preparando o terreno. Aí na oração, você vai rezando, Deus vem e planta a semente das virtudes, e elas vão crescendo. Mas sem fazer a mortificação, sem preparar o terreno, não vai ter virtude infusa. Tá entendendo? E a prudência, por que a prudência você conquista? Porque, na verdade, a prudência, ela é a virtude mestra das teologais. As outras 3 virtudes, elas são uma manifestação da prudência. A prudência em um outro aspecto. A prudência no comer e beber, temperança. A prudência no trato com o outro, por exemplo, a justiça. A prudência com relação ao que é árduo, né? É a fortaleza. Então, por isso que a prudência você adquire pelo estudo. Na verdade, estudando e rezando, adquirindo a prudência, você está ajudando a adquirir as outras. Só que sem esses atos virtuosos, meritórios, dessas outras virtudes, você não vai adquirir. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Vanilde, pergunta, Vanilde. Toda vez eu pergunto, agora eu tenho que deixar a vez para os outros. Tudo bem, todo mundo entendeu direitinho o que é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é ligado ao conselho evangélico da castidade. Comer e beber. Eu preciso mortificar paladar e olfato. A concupiscência dos olhos está ligada à curiosidade e apego aos bens. É preciso mortificar principalmente a visão, que é a da curiosidade, né? E a visão, questão dos bens até, que tem um apego aos bens, você busca a finalidade da sua vida nos bens. O que acontece? São João da Cruz diz o seguinte: 2 contrários não podem ocupar o mesmo sujeito. Não pode ocupar o mesmo espaço, certo? Por exemplo, assim, você consegue colocar no mesmo copo, no mesmo local, o fogo e a água? Você não consegue. Ou é fogo ou é água. Você busca quem? Qual é a finalidade da sua vida? Você nasceu para quê? Para conhecer, amar e servir a Deus. Você nasceu para viver uma vida divina. Mas aí você tem um chamado de viver uma vida divina e você quer viver uma vida terrena. Você quer se contentar com os bens dessa terra, que na verdade eles não enchem o espaço que está aqui dentro. Quanto mais bens você quer, mais você possui, mais bens você quer. Ou seja, o espaço continua. Pelo contrário, o espaço só aumenta aqui dentro. E aí, então, a concupiscência dos olhos é a visão, né? E por causa da curiosidade e a inteligência. A purificação da inteligência, que é importantíssima, porque a inteligência é a potência da alma mais elevada. Porque é ela que vai mostrar a verdade para a vontade de poder amar. E o orgulho, que é o pior de todos os pecados, é aquele que você se coloca no lugar de Deus. E que tem umas consequências nefastas. É um pecado que nós vamos lutar para sempre contra ele. Por exemplo, a concupiscência da carne, você vai mortificar, vai chegar uma hora que você vai estar muito bem ordenado. E aí você vai progredir para o segundo nível. A concupiscência dos olhos, você vai mortificar
curiosidade, vai modificar a questão dos bens, do desapego, e você vai progredir. Vai chegar no final da terceira morada e indo para a quarta morada. Agora, o orgulho, você vai lutar contra ele sempre. Santo Inácio de Loyola morreu com um papelzinho no paletó, na capa aqui, na blusa aqui, falando contra o orgulho, porque ele tinha essa luta contra o orgulho. Todos nós temos. São Francisco de Sales diz que, não sei se é verdade, mas é um doutor da igreja falando. Demora 30 minutos depois que a gente morre para poder a gente conseguir se livrar do orgulho. E é aquele que resiste a Deus. O orgulhoso resiste a Deus. Aí, quanto orgulho é necessário? Deixa dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Humildade, obediência. Se fosse para resumir, lutar contra o orgulho, dar glória toda a Deus, humildade, obediência. Vamos lá? Pode perguntar. Quem está com a pergunta pronta aí? Se não tiver, nós vamos encerrar, tá? Essa curiosidade aí é meio assim, complicadinho assim de ver, que não é uma curiosidade simples, igual a gente está acostumado a entender, né? Porque curiosidade é uma curiosidade assim que a gente costuma sempre ver assim, uma pessoa só curiosa de a ficar sabendo assim na vida dos outros. A gente está acostumado só a ver assim, né? E não é uma coisa assim diferente, né? Só no caso aqui é de coisas inúteis, você não está atento você não dá assim importância a coisas que não é as coisas de Deus, só as coisas de Deus, seria isso, né? A curiosidade vamos simplificar. Talvez eu não tenha feito isso naquela hora, vou fazer agora. Vai ficar fácil. Três formas de curiosidade. Aquilo que eu preciso saber, que é necessário saber. Você tem que saber. Aí não é curiosidade. Aquilo que é útil eu saber. É útil. Eu tenho uma aplicação a isso? Isso vai ser aplicado à minha vida? Vai. Então, você pode saber. Aquilo que é útil, mas não vai se aplicar à minha vida, não preciso saber. E aquilo que é acessório, que está mais longe ainda. Então, isso já descarta logo. Então, tem uma informação que eu vou ter acesso. É necessário para mim saber. Por exemplo, assim, conhecer profundamente como que é a vida familiar. É necessário para cada um de nós? Claro que é, nós somos casados, todos nós. Conhecer profundamente o que é o celibato. Nós precisamos saber disso? Não. A menos que você vai dar uma formação sobre isso. Em algum lugar, tudo bem. Caso contrário, você não precisa saber. Conhecer profundamente sobre a criação de filhos é necessário para nós? Claro que é. Conhecer profundamente sobre como foi a Revolução Francesa? Não interessa. É um conhecimento inútil, não vai te ajudar em nada. A menos que, em um determinado caso, você esteja estudando alguma coisa, ou você consiga tirar um fruto espiritual disso. Caso contrário, não precisa saber. Por quê? Vai chegar lá um momento, né, na nossa vida espiritual, nós queremos que isso aconteça, que nós vamos precisar nos desapegar, vai precisar negar as coisas, para você progredir, para chegar na quarta morada. Vai ter esse momento aí, que nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, para isso. Então, quanto mais coisa você acumular, mais conhecimento você acumular, mais coisa você vai ter que negar. Talvez esteja ficando difícil, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor, mais tá simples. Bom, não, já. Bom, eu entendi. O que acontece? Essa purificação da inteligência que vai acontecer na nossa vida,
Tudo que nós já vivenciamos, na nossa vida, está aqui, armazenado aqui. Na oração, quando algo precisa ser trabalhado, Deus nos revela. E nós vamos trabalhar aquilo. Se você não teve acesso àquele conhecimento, você não vai precisar trabalhar ele. Entendeu? É por isso que... Por que é tão importante você mortificar a tela, por exemplo, as novelas, as séries, os filmes, essas coisas todas. Por que é bom você mortificar isso? Porque quando você for rezar, se você quiser progredir, vamos supor que a pessoa viveu 20 anos assistindo novela, se converteu, começou a progredir e agora quer uma vida espiritual, quer ser santo de verdade. Ela tem 20 anos de novela para ela purificar. E sem essa purificação não vai acontecer. Porque, gente, Deus, ele é muito, muito diferente de nós. Ele está muito acima de nós. Nós não fazemos ideia do quanto ele está acima de nós. E nós precisamos nos purificar. Nós estamos falando muito aqui de uma purificação mais baixa, né? Mas nós precisaremos fazer uma purificação mais alta, purificação da inteligência, purificação da vontade. Essa purificação mais alta de coisas muito antigas que já passamos, que nós nem ligamos, que já ficou passado e tal. Vai ter que purificar tudo. Então, se você já começa a trabalhar essa questão de purificação da curiosidade, é algo que você não vai ter que lidar com isso na terceira para a quarta morada. Talvez eu estou falando isso, talvez tenha que não entenda isso, o que eu estou querendo dizer. Vou falar rapidamente. Santa Teresa tem um livro escrito Castelo Interior ou Moradas. Vou falar rapidamente. Nesse livro ela fala que dentro da nossa alma há 7 moradas. O Deus, o Rei, está no centro da última morada. Ele nos espera lá. Nós estamos fora. São Agostinho fala assim, né? Que Deus está mais dentro de nós do que nós mesmos. Deus está dentro de nós, no nosso íntimo, nós estamos fora. A nossa santidade acontece quando nós vamos progredir nas moradas para chegar aonde Deus está. Então, você se converte, primeira morada, você persevera na oração, persevera. Segunda morada, e persevera. Tem uma purificação muito boa, muito grande que acontece. Da segunda para a terceira morada, uma noite escura dos sentidos, que é preciso passar. Aí você entra na terceira morada, aí você é a mais longa até aí. E demora bastante para passar a terceira morada. Persevera na terceira, persevera. Purifica, persevera, purifica e vai indo. Depende de cada pessoa, o tempo que vai demorar. Aí vai chegar um momento que você vai estar pronta para se unir com Deus, para começar a união com Deus. Vai ter 2 noites, né? Noite ativa do espírito, noite passiva dos sentidos. Aí, quando você tiver essa purificação, que é onde vai selar se você vai se tornar santo ou não. Então, você vai perseverar aí. E é onde vai acontecer essas purificações fortes aí. Da inteligência, que tem que purificar, da vontade, que tem que purificar. Então, quanto mais coisa você tiver, mais você vai encher. É como se você estivesse enchendo um reservatório de lixo. Então, aquilo que você não precisar, que não for necessário, dispensa. Dispensa. Porque vai ser coisa a menos que você vai ter que purificar depois. Tudo que for conhecimento que não se aplicar à sua vida, dispensa logo. Não queira acumular para depois você ter que purificar. Como o acumulador, lembra do acumulador de lixo? Ele passa na rua, vê uma tela que é grade de ventilador, ele leva para casa. Passa em outro lugar, vê um suporte de ventilador, leva para casa. Vê um, sei lá, um fogão velho, vai indo. Daqui a pouco ele está com a casa que não consegue nem entrar mais de tanta coisa que tem. É fácil de ver. Só que dentro de nós, a gente não consegue ver. Mas lá tem muita coisa. Cada vez que eu vou confessar, eu lembro de um monte de coisa de lá de quando eu era pequeno, da adolescência, não sei o que lá, um pouco mais velho. Tem tanta coisa aqui que tá escondido num canto. Isso tem que purificar. Se não purificar, não vai acontecer o casamento. Tá. Chegou na quarta morada,
Aí você vai trabalhar mais um pouco, vai acontecer mais uma purificação importante aí, da imaginação. E aí vai haver a quinta morada. A quinta morada é o namoro. É uma coisa maravilhosa, o namoro com Deus. Vai namorar com Deus. Aí depois você progride mais, vai ter a sexta. A sexta é o noivado. Já é maravilhoso. Mas a quarta morada já é maravilhosa. Aí vai só ficando mais. E a sétima morada é o matrimônio, é o casamento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente cita essas coisas e as pessoas às vezes não sabem o que é, rapidamente. Isso não é um segredo, isso sempre fez parte da Igreja Católica, né? Muitas pessoas, muitos santos vivenciaram isso. Amém? Mais alguma pergunta? Cristiane? Ninguém tem pergunta mais? Vamos encerrar então? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem outra, só essa. Tá, vamos lá então. A pergunta é o seguinte: como identificar as mazelas do meu ser? Qual remédio devo tomar? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, você não precisa investigar você mesmo para descobrir os seus males. Não precisa. Você precisa fazer o quê? Você precisa mortificar. Para quê? Pode ser jejum, mas eu falo mortificar porque não é só jejum, pode ter outras formas. Mortificar para você fortalecer a sua vontade. E você precisa fazer penitência para purificação dos pecados. São duas coisas. Mas isso não precisa dizer, é pelo pecado tal. Não precisa, só eu quero fazer esse jejum, eu quero fazer isso como mortificação, eu quero fazer isso como jejum. Só isso. Depois, você precisa perseverar na oração. Perseverar na oração. Porque é da oração que provém toda a graça. E a mortificação é para quê? Para você rezar. E a penitência para quê? Para ir purificando. E aí o que vai acontecer? Aí como é que eu vou saber, então, as minhas misérias? Como é que eu vou ver? Não se preocupe. Quando você persevera na oração, Deus vai recordando você. Deus vai te lembrando, vai te mostrando aquilo. Na hora da oração, estou rezando, de repente veio uma imagem feia de quando eu tinha 20 anos, uma coisa feia que eu fiz. Aí você fica agoniado. Não. Se você estava rezando e aconteceu isso, foi Deus que trouxe à tona para te purificar daquilo. O que você faz? Você reza aquilo. Aí você continua. Continua rezando. Uma hora vai te lembrar de uma coisa quando você tinha 30 anos. Você vai, reza aquilo. Não precisa sair como um caçador de desgraça, desculpa a palavra, como um caçador de miséria, de males, investigando você como você está, para você poder se purificar. Não se preocupe com isso. Deus vai fazer Deus vai te lembrar tudo. Basta que você persevere na oração. Agora, se você não reza, isso não vai acontecer. Porque Deus não vai te lembrar, por quê? Porque você não tem condição de lidar com aquilo. Agora, quando você reza e você persevera na oração, você vai ter condição de lidar com aquilo. Aí Deus vai te lembrar. Então, por que eu disse que se você tem uma oração menos que 1 hora, você está só pagando juro? Porque você não vai crescer o suficiente para você ver as misérias lá. Tem um livro bastante interessante. O nome do livro é o seguinte: Deus quer limpar o seu coração. Ele fala a imagem do sepulcro caiado. Aquele que Jesus falava lá, chamava os fariseus de sepulcro caiado. Que por fora tá bonitinho. É um sepulcro porque caiado. Porque por fora ele é bonitinho, todo pintadinho, com cal. Com cal. Só que por dentro, o que tem lá? Cadáver, miséria, podridão, carniça, que tinha lá. Por fora tá bonitinho. Por dentro tá sujeira horrível. Nós somos assim, um sepulcro caiado. Ou seja, por fora tá bonitinho, mas por dentro aqui, ó, Deus sabe o que tem aqui dentro. Eu também não sei tudo, eu sei só um pouco. Então, aí o que acontece?
você vai rezando, Deus começa a abrir a porta do sepulcro. Ele não abre a porta do sepulcro de uma vez, porque se ele abrir, você tem um troço, você entra em curto, você tem um chilique. Ele abre a porta devagar. Entra um pouquinho de luz. Aí você vê, caraca, tem isso aqui eu não lembrava, não sei o quê. Aí você vai, ora aquilo, ora aquilo. Pá, resolveu aquilo. Passou um tempo, ele abre mais um pouquinho. Você vê outra coisa, meu Deus do céu, tem isso aqui. E você fica, às vezes, agoniado porque você viu aquela coisa feia que está ali, que você fez, ou que você não lembrava, que você não estava conta, achava que aquilo não era pecado, ou tinha esquecido, não sei, um monte de coisa. Deus vai abrindo a porta do sepulcro para que a luz, a graça, entre e mostre a sujeira. E você vai limpando, você vai orando, ele vai curando aquilo. Então você não precisa sair procurando. O que você precisa é mortificar, fazer penitência, perseverar na oração, frequentar os sacramentos. O que você precisa disso. Precisa dos atos de fé também, né, tal, dá para falar outras coisas. Mas a questão de procurar sujeira, você não precisa disso. Agora, se você não reza, não adianta, porque ele não vai te mostrar a sujeira porque você não tem condição de lidar com ela. Aí eu já passei por coisas feias. Se não rezasse, eu não teria conseguido trabalhar. Então, é um processo doloroso. Doloroso. Quando você encontra uma miséria sua, você que olha para você e fala, nossa, estou tão bonitinho, estou rezando direitinho faz tempo, oh, que coisa mais maravilhosa. Depois que você olha aquela imundície, aquela coisa mais medonha. Aí você fica assustado. Puxa vida, eu achava que já tava bem, agora que coisa mais feia. Aí vai orar, vai confessar. Caraca, que vergonha. Mas é assim. Até que chega um momento que você não se admira mais com essas coisas aí. Aí você olha aquilo. E logo em seguida, que a pessoa tá orando, aí vem as provações, né? Para ver se a pessoa tá firme, né? E tem as provações também. Tem as provações porque, eu falava isso com o padre ontem, né? O inimigo nos tenta também, de muitas maneiras, ele usa pessoas e tal. E por que ele tenta quando você está rezando mesmo? Por quê? Primeiro, você pode se tornar um grande inimigo dele, porque quanto mais você progredir na santidade, mais bem você vai fazer às almas, e mais mal você vai fazer no reino dele. Então, ele ataca você, com provações, com coisas... Às vezes esconde uma coisa assim que você fala, como que isso aqui sumiu? Você vai ver depois a coisa estava ali e você não viu. São tantas as coisas, às vezes uma incompreensão, são diversas oportunidades. Mas qual que é o grande trunfo de tudo isso? Deus não nos deixa de pagar. Tudo que nós fizermos para Ele, Ele vai nos pagar. Tudo. E nós não merecemos nada, mas Ele paga. Se você faz uma penitência, Ele te paga. Se você faz uma mortificação, Ele te paga. Se você ora, Ele te paga. Se você resiste a uma tentação, Ele te paga. E muito. Se você resiste a um ataque do mundo, Ele te paga. Tudo que você fizer, Ele te paga. Você não merece nada, mas Ele te paga. O melhor pagador do mundo é Deus. Só que a gente, às vezes, não faz porque a gente não acha que vai receber. Claro que não se deve fazer para receber. Se deve fazer por amor a Ele. Mas você sabe que ele vai te pagar. Certo? Acredito que a pergunta aqui da pessoa, qual remédio devo tomar, ficou respondida, né? Inclusive, essa questão aí, uma coisa recente que eu vi do o professor Antônio Donato, que falava sobre isso. Que não se deve ficar procurando. Não se preocupe. Por que não se deve procurar? Porque Deus vai te dar na hora certa. E se você procurar, pode ser que você encontre e você não tenha ainda a graça para vencer aquilo.
Então, você deve rezar e deixar que Deus mostre a hora que Ele quiser, porque aí Ele vai te mostrar e vai te dar a graça para você vencer. Vamos encerrar rezando uma Ave Maria. Caso apareça a última pergunta, a gente responde ainda, mas já está dando o nosso horário, né? São 4h30 já. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa próxima formação será sobre o tema sofrimento. Sofrimento e a virtude da paciência. Tá bom? Daqui uns 15 dias. A todas as mães aí, ó. Isso, muito bem, muito bem. Feliz Dia das Mães. Nós temos aqui quantas mães? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui eu não sei se é homem ou se é mulher. 7, 8 mães. Parabéns para vocês, né? Obrigada. Deus abençoe. Que vocês possam imitar a Nossa Senhora cada vez mais. Amém. Que ela seja modelo de mãe, de mulher. E que ela possa pegar cada uma de vocês nos braços e revestir cada uma de vocês com os seus méritos, que são extraordinários. Amém? Paz de Jesus, Amém. boa tarde. Paz de Jesus, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.